Vamos ver, pronto. Isso. Então tá, né, gente? Boa noite mais uma vez, né? Sejam bem-vindos aí ao curso de Direito Penal 4. E para quem não me conhece, eu sou o Carlos Haddad, vou acompanhar vocês neste semestre. Na realidade, eu não sei até quando, porque o Departamento de Direito Penal, ele solicitou a vaga para um novo professor para essa disciplina. E enquanto isso aí não acontece, eu estou, né, digamos provisoriamente, né, ocupando o lugar desse professor. Se por acaso aparecer alguém, haverá uma substituição. Caso contrário, eu vou até o fim. Então, né, para o bem de vocês, torçam que apareça alguém que mais competente para dar aula para vocês. O objetivo aqui nosso, né, é tratar da disciplina de Direito Penal 4, né? Nós vamos tratar da última parte do Código Penal, vamos ver pouca coisa aí da legislação extraordinária, né? Mais especificamente, questão relacionada a drogas. Muito que eu vou falar para vocês aqui conta um pouco da minha experiência, né? Eu já fui juiz estadual, sou juiz federal atualmente, né? Já tem 20 anos que eu sou juiz federal. Eu trabalho hoje aqui em Belo Horizonte na turma recursal dos juizados especiais federais, que julgam lá infrações, né? Recursos em casos de infrações de menor potencial ofensivo e ações cíveis de até 60 salários mínimos. Eu fiz meu mestrado e doutorado aí na UFMG, eu também fiz um pós-doutorado lá na Universidade de Michigan e sou coordenador da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas. Não sei se todos conhecem, mas é de lá que eu conheço a Chevar, né, por exemplo. E isso lá, essa clínica é um projeto de extensão que nós prestamos assistência jurídica às vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas, e eu sempre trabalho lá em companhia da professora Lívia Miralha, que é professora de Direito do Trabalho e que talvez vocês já conhecem ou a conhecerão, não é? Qual que é o meu plano, pessoal? O plano é o seguinte, né? Vocês tiveram aula aí com a professora Tereza, eu conversei com ela por telefone, né? Até para alterar o nosso horário de aula. Nós chegamos a uma conclusão que acho que isso é meio óbvio, não tem muito sentido nós darmos aulas separadas para cada uma das turmas. Por isso que eu criei aqui esse ambiente virtual, né, para as duas, né, um ambiente comum para as turmas C e D. Então, o plano é dar essas aulas, né, em maneira conjunta para todos os participantes. Todas as nossas aulas serão gravadas e serão disponibilizadas lá no YouTube, tem um canal lá, o Carlos Haddad, né, que vocês podem assistir posteriormente. Um detalhe, a professora Tereza, ela parece que ela vai ter poucas aulas síncronas com muitas aulas gravadas. O meu plano é justamente o oposto. Eu, eu não acredito que o ensino, o aprendizado vão funcionar melhor se tiver esse acompanhamento mais permanente, né? E aí o meu plano nós vamos encontrar, né, periodicamente, semanalmente, aqui nesse ambiente, para discutir questões relacionadas à nossa disciplina. Vou postar para vocês aqui um link, né, vamos fazer uma experiência aqui. Eu queria que vocês acessassem a apresentação de PowerPoint, é uma apresentação interativa, que vocês vão acompanhando, né, a aula pela tela do PowerPoint, e vão respondendo questões que eu vou apresentando. Então, eu peço que façam o acesso. Eu tenho aqui o controle aqui de quantas pessoas que estão ingressando. Já começaram a conectar isso, muito bem. Então, sinal que está funcionando. E aí eu vou explicar para vocês como mais ou menos assim, é meu plano do semestre, como ele está estruturado, né? Se houver mudança de professor, não garanto que esse plano vai ser mantido, mas a princípio é isso. Outra questão, eu costumo utilizar muito o Moodle, né, da minha UFMG. As turmas ainda não foram disponibilizadas para mim, mas tão logo isso aconteça, eu vou montar lá um ambiente virtual e vou pedir que vocês acessem lá periodicamente, porque, assim, para uma aula que eu fale aqui sobre trabalho escravo, haverá lá textos para leitura. O ideal é que vocês leiam esses textos antes da aula, para que a gente chegue aqui numa discussão mais qualificada, né, do nível mais elevado. Eventualmente tem algum vídeo, tem alguma coisa lá que vocês podem consultar. Mas sempre que possível também, eu vou trazer aqui para o Teams as coisas mais assim, importantes. Igual, por exemplo, essa apresentação de hoje da aula, ela já está disponível aí no Teams, né, lá nos arquivos, está lá a aula inaugural, então vocês têm acesso a isso.
Na próxima aula, nós já vamos falar sobre crimes contra a organização do trabalho. É o nosso primeiro tópico. E aí já tem lá um material também, alguns problemas para serem analisados por vocês, tá bom? Deixa eu ver, tem aqui quantos que já conectaram isso. Já temos 30 conectados, vamos começar a aula. Vocês estão vendo aí, aula inaugural Direito Penal 4, né, provavelmente, com meu nome. Deixa eu também compartilhar a tela aqui, porque para quem assistir a aula posteriormente, fica mais fácil de visualizar. Só um instante. Pronto. Então, a princípio, vai estar sendo gravado o que aparece aqui nessa tela. Qual que é o plano, pessoal? Isso aí sujeito a críticas, né? Minha proposta, né? A princípio, eu gostaria de mantê-la. Eu estou dando aula para o turno da manhã e para o turno da noite. O plano é que a gente tenha encontros aqui, na verdade, assim, seria uma vez por semana. Então, por exemplo, hoje nós temos um encontro, vai ser sobre sistema de justiça criminal. Na sexta-feira, vai ser crimes contra a organização do trabalho. Na outra semana, teríamos mais 2 encontros. Aí já reduz. Por quê? Porque aí nós vamos começar com as lives. Sou eu, o professor Canedo, que acho que foi professor de vocês, né, semestre passado, Direito Penal 3. A professora Daniela Marques, que é professora de Direito Penal 3 pela manhã. Tem o professor Tarcísio, que é da Escola Dom Helder. Tem a professora Ana Paula, que é da Universidade Federal de Ouro Preto. Já tem 2 semestres que a gente se reúne, nós fazemos lives, discutimos temas relacionados às nossas disciplinas. Direito penal, processo penal, eventualmente. Então, normalmente, como é que tem sido o nosso procedimento? Nós fazemos aí as aulas síncronas, né? Eu faço uma vez por semana, e no outro dia da semana terá uma live. Quem puder assistir, participar, dar com a sua contribuição, fazer perguntas, ótimo. E, de qualquer maneira, essa live também fica gravada no meu canal, Carlos Haddad, lá, que vocês vão ter acesso, no YouTube. Então, assim, como nossas lives vão começar só no dia 2 de junho, quando vai ser convidado, nós vamos ter a presença do professor Leonardo Marinho, né? Ele é chefe do Departamento de Direito Penal. E nós vamos falar sobre essa CPI da Covid, que está sendo realizada, né? Os aspectos penais, processuais penais, né? A gente procura trazer temas mais atuais para a discussão, né, gente? Para a gente não ter essa percepção de que, às vezes, o direito penal ele é ultrapassado. Quando nós analisarmos, por exemplo, crimes contra a organização do trabalho, vocês verão como esses crimes estão desatualizados em relação à nossa sociedade atualmente. Então, nós queremos trazer coisas mais relevantes, mais atuais, né, que permitam vocês ter uma visão um pouco mais crítica do nosso cenário aí jurídico, né, no país. Então, excepcionalmente, pessoal, nessas 2 próximas semanas, eu gostaria de ter encontros com vocês quarta e sexta-feira. O ideal é que esse encontro ocorra às 19 horas, né? E o meu encontro aqui com vocês é no máximo de 1 hora, né? Hoje vai ultrapassar talvez uns 10 minutinhos. É a primeira aula, tem essa explicação aqui do curso e mais o conteúdo. Mas, assim, eu vou me policiar para que a aula ocorra em 1 hora, assim, né, no máximo. Se começar a ficar muito cansativo, tal, fiquem à vontade para me falar, para poder até sair, se tiverem outras atividades, mas a intenção é essa, tá bom? Posteriormente, a partir do dia 2/6, o que vai acontecer é isso. O plano é dar a aula na sexta-feira às 7 horas e uma live na quarta-feira também às 7 horas, tá bom? Aí eu tenho que conversar com o professor Parentoni. Vocês já tiveram aula com ele nesse semestre? Sim, tivemos. E o que ele combinou? Ele vai dar aulas frequentemente? São só poucos encontros? Então, ele vai fazer 4 webinars no longo do curso, e ele vai dar algumas aulas síncronas extras, facultativas. Tá. Aí, eu não sei os horários ao certo, mas eu posso te mandar o plano dele por WhatsApp, professora. Eu sou a Paula que está entrando em contato Paula, com você. ótimo. Faça essa gentileza, Paula, porque aí eu vou olhar, eu converso com ele para a gente ajustar aí os horários. Porque também outra coisa, pessoal, não dá para fazer as aulas encavaladas, né? E eu confesso assim, eu também não gostaria de sexta à noite começar uma aula 9 horas para acabar 10h30 da noite, né? Eu acho que nós não estamos nesse grau de necessidade, né? Mas assim, eu gostaria de cumprir todo o cronograma. Então, eu vou conversar com ele, como as aulas aqui no ambiente virtual costumam ser um pouco mais curtas,
Às vezes a gente consegue fazer um bem bolado aí, ó, um começa às 7, 8, aí o outro vai de 8 às 9, né? Não sei, vamos ver o que é possível ser feito. Mas, assim, lá no Moodle e também no ambiente virtual, vai estar disponível aqui esse cronograma, tá bom? Com todos os dias de aula e toda a disciplina que será ministrada. As lives ainda não têm temas específicos, mas vai depender. Por exemplo, imagine o Supremo determinou uma prisão lá de um político. Nós vamos talvez discutir isso, era permitido, era possível, qual é a base legal, tal, vai ser objeto de uma live. Mas, a princípio, nós vamos trazer temas relacionados à nossa disciplina para essa discussão entre os professores. Com relação à avaliação, é uma avaliação básica. Na modalidade presencial, eu fazia mais firulas aí, mas à distância fica mais difícil. Então, nós temos 3 avaliações, 30, 40 e 30 pontos. O plano é uma prova, uma avaliação feita no Moodle. Fica aberto durante esse período, normalmente 3 dias. A primeira começa 5 de julho, termina 7 de julho, às 23 horas e 59 minutos. Então, aí vocês fazem essa prova individualmente, ok? E aí é a avaliação do curso. Uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, tudo isso vai depender muito do, como é que fala, do interesse de vocês em acompanhar o curso, né? Eu, sinceramente, assim, não vou ficar, né, policiando todo mundo, exigindo presença, não, nada disso. Igual, por exemplo, nós temos aqui 41 pessoas presentes na nossa sala. Se nós somarmos as 2 turmas, acho que o número chega próximo de 100, né? É possível que os outros queiram ver posteriormente e tal. Mas, assim, vocês verão que eu sou um professor dedicado, interessado, preocupado com o aprendizado de vocês, e quem tiver interesse em se desenvolver e pensar de uma maneira mais crítica nosso direito penal, vai contar comigo como um grande aliado, né? As nossas aulas vão basicamente se relacionar à análise de problemas, né? Não tem muita decoreba, não tem muito classificações doutrinárias, tudo é lógico, nós precisamos de uma base teórica para resolver problemas. Mas eu vou tentar apresentar questões, problemas, questões polêmicas, estudos de casos. Vocês terão que dar uma lida em casa para chegar na aula preparado. É possível chegar na aula sem ler nada? Sim, gente, é possível. Tudo na vida é possível. Mas eu acho o seguinte, vocês vão perder um pouco se vocês chegarem na aula totalmente despreparados. Eu me lembro lá em Michigan, um professor chegava e falava, né, lá eles só trabalham com estudo de caso, mas lá a cultura do pessoal é totalmente diferente da nossa, né? E aí o que fazia? O professor falava assim, quem não conseguiu se preparar para a aula pode sentar aqui nesses banquinhos aqui na frente. Aí ele reservava uma fileira lá com 5 lugares para a pessoa sentar. Mas ninguém se sentava, todo mundo ficava muito constrangido. Então todo mundo se preparava. E a carga lá de estudo era uma coisa assim absurda, né? Era assim, um estudo de caso, lá era 30, 40 páginas, que era dado aí a cada 2 dias para os alunos fazerem. Estágio lá nos Estados Unidos, lá não tem estágio para os estudantes de direito, como é aqui. O estágio virou quase que uma profissão dos estudantes de direito. Lá a gente tem apenas um estágio de verão, né, simplesmente, que os alunos fazem no período de férias. Fora isso, o estudo é intensivo, né, exclusivamente no focado na formação jurídica, tá bom? Mas aí cada país com a sua cultura. Então, aqui, voltando aí para nosso compartilhamento de tela. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão, pessoal, em relação a essa proposta? Ok, se ninguém tem nada a declarar, eu vou avançar então, tá bom? Então vamos, eu queria falar com vocês hoje sobre o nosso sistema de justiça criminal. Professor? Pois não. Eu só queria confirmar com você se terão aulas assíncronas, porque, pelo que eu percebi, a maioria vai ser síncrona, né? Eu não estou com planos de fazer aulas assíncronas, não, sabe? O meu plano é fazer a aula normalmente. Entendi. Obrigada. Pessoal, e aí vocês veem, né? Vocês chegam assim, nossa, não concordo com essa metodologia de ensino. Ok, não assistam a aula, né? Isso aí é a minha proposta. Não é obrigatório. Tem uma orientação, né? Parece, se eu não me engano, da UFMG, de ter um número limitado de encontros síncronos e tal. Eu confesso que eu não sei de onde que eles tiraram isso, qual é. Nos semestres anteriores eu tenho feito como estou fazendo agora,
eu acredito que o aprendizado do estudante interessado é muito maior do que ficar assistindo videoaulas. Se fosse para fazer só videoaulas, eu até recomendaria algumas que já existem na internet. Provavelmente serão videoaulas melhores do que as minhas. Eu prefiro muito mais discutir aqui questões que trazem dúvidas para vocês, né, que permitem aí o desenvolvimento pessoal, do que simplesmente passar um conteúdo assim, não digo pasteurizado, né, mas assim, uma videoaula que fica aí, você grava uma vez, fica aí para todos os semestres adiante. Eu confesso que acho que a minha atividade é até mais trabalhosa do que a dos demais professores, mas eu acho que a forma da minha atuação é mais correta, né? Embora nem todo mundo possa concordar com isso. Então, vamos lá. Professor, só mais uma dúvida. De qualquer forma, as aulas vão ficar gravadas? Sim, de qualquer forma, as aulas estão gravadas. Então, hoje eu estou gravando essa, então logo a aula termine, eu vou disponibilizar no ambiente virtual, e vocês vão poder, no ambiente virtual não, no YouTube. Então, tem lá no YouTube a gravação dessa aula, com a participação de todos, com esses slides que serão apresentados e tudo mais, tá bom? Obrigada. Mais alguma questão? Pessoal, e outra coisa, né? Eu sei que nós estamos passando por uma fase diferente, difícil, pandemia, muita gente com muita dificuldade financeira, de saúde, né? Às vezes não tem em casa um ambiente adequado para acompanhar as aulas, tudo isso eu sei. Por isso que nada aqui é obrigatório. Aqueles alunos que tiverem a possibilidade de acompanhar e o interesse de acompanhar as aulas, ótimo, né? Serão muito bem-vindos e eu vou me dedicar ao aprendizado deles. Quem não puder, a gente tem essas alternativas, né? A aula gravada, né? A leitura de algum texto aí que eu vou recomendar, tudo, mas sem participação na aula. Mas eu queria falar, então, sobre o nosso sistema de justiça criminal. Eu acho que isso talvez deveria ser uma matéria aí do Direito Penal 1, sabe? A gente fala muito de crime, depois do crime aplica a pena e não sei o quê, depois nós vamos estudar o processo para poder aplicar uma pena ao agente, né? O processo penal. Mas, assim, esse sistema todo, que envolve polícia, juízes, Ministério Público, penitenciárias, agentes que cometem delitos, como é que funciona aqui no Brasil? Infelizmente, eu tenho uma perspectiva de que é um sistema que não funciona muito bem, né? E essa perspectiva minha, eu adquiri, acho que, como é que é a vida, né? Acho que só depois que eu fui para Michigan, que eu comecei a olhar de fora o nosso sistema de justiça e ver o que os outros países faziam, que eu pude constatar que realmente é um sistema feito para não funcionar muito bem, né? Isso aqui, ó, é uma avaliação, não é minha, isso é a avaliação do Banco Mundial. Ele tem um relatório que todo ano ele mostra como são os sistemas de justiça criminais pelo mundo. Quais são os indicadores que ele utiliza? As investigações são eficientes? O julgamento é rápido? Qual que é o nível de reincidência dos agentes condenados? Existe independência no judiciário? Os juízes são parciais ou não? Há corrupção? Os direitos do réu são respeitados no processo? Nesse levantamento que se faz, é uma avaliação de percepção de várias pessoas do mundo inteiro, eles concluíram que os países nórdicos têm o melhor sistema de justiça criminal. Dinamarca, Finlândia e Noruega, primeiro, segundo e terceiro lugar. Foram analisados 128 países. A Venezuela, né, que está esse caos aqui ao nosso lado, é o pior em termos de justiça criminal. E o Brasil, apesar da sua posição econômica, do grau de desenvolvimento que possui e tal, ele ocupa o 113º lugar. Está atrás de países assim como o Líbano, como a Etiópia, como alguns países que não têm a nossa força econômica, pelo menos. E eu confesso para vocês o seguinte, nesses critérios todos aqui, não entra um que eu acho que é muito importante, o custo da nossa justiça. Nós temos um judiciário que é um dos mais caros do mundo. E eu acho que se a gente levar isso em consideração, a tendência do Brasil é cair um pouco mais ainda nesse ranking. Será que essa visão externa tem algum fundo de verdade? Infelizmente, eu acredito que sim, né? E nós vamos falar sobre isso no decorrer dessa aula. Como é que funciona o nosso sistema? Nós temos uma fase extrajudicial, ocorreu um crime, né? Nós vamos lá na polícia, faz um boletim de ocorrência, liga para o 190, nós fazemos uma notícia-crime. O fato vai ser investigado,
Ao final, a autoridade policial pode concluir, não, realmente houve um crime e esse fulano aqui é o agente, o que cometeu esse delito. Ele envia, então, a investigação para o Ministério Público. O Ministério Público dá início aqui nessa fase judicial. Ele oferece uma acusação. O juiz aceita a acusação, vai ouvir defesa, vai produzir provas, vai não sei o quê, e aí ele julga. Nós temos várias instâncias no Brasil. Então, o julgamento do juiz em primeiro grau é quase nada, né? Pode recorrer até o Supremo Tribunal Federal. Mas uma vez que transitou em julgado, acabou a fase judicial. Nós vamos para a fase de execução penal. Essa execução penal, ela é judicial também em termos, né, pessoal? Porque é o seguinte, é o juiz que fiscaliza a execução da pena. Embora ela seja cumprida, né, quando em meio privado e, né, com privação de liberdade, em penitenciárias construídas pelo Poder Executivo e administradas pelo Executivo. Mas, assim, a pena privativa de liberdade que foi imposta, né, vai ser cumprida na penitenciária, mas uma pena de multa, uma pena restritiva de direito, ela vai ser fiscalizada pela Justiça, né? Então, essa execução penal tem uma dupla natureza, é judicial e é também relacionada ao Poder Executivo. Então, basicamente, isso aí é o nosso fluxo do sistema de justiça. Nós vamos simplificar depois um pouquinho mais. No âmbito judicial, eu trouxe isso aqui só para confundir vocês todos, entendeu? Isso aqui é um procedimento, né? O procedimento mais comum que nós temos, o procedimento ordinário. Ofereceu aqui uma denúncia aqui, esse azulzinho, passa por todas essas fases, defesa, tal, audiência, alegações, tal, até chegar numa sentença. Aí nós esgotamos a primeira instância. Depois tem um recurso, vai para a segunda instância. Cabe mais recurso, pode ir para o STJ. Cabe recurso ainda para o Supremo Tribunal Federal. Então, o nosso processo são vários passos. Dependendo do lugar, esses passos aqui são passos de tartaruga. Demoram anos, décadas para concluir. Talvez em outros lugares é um passo assim, né, de um gatinho, né? É um pouco mais rápido. Passo de coelho, de lebre, bem célere, é raro da gente encontrar por aí. Então, como eu disse, simplificando tudo. Ocorrido um crime, em tese, inicia-se uma investigação. Feita a investigação conclusiva, dá-se início a um processo criminal. Esse processo penal, uma vez julgado definitivamente, caso resulte numa condenação, porque o réu também pode ser absolvido, vai haver o início da execução da pena, que pode ser em meio livre ou privado de liberdade. Ok? Uma coisa que sempre me intriga é o seguinte: por que as pessoas cometem crimes? Está aparecendo para vocês aí uma caixinha. Eu gostaria que vocês me dissessem por que as pessoas cometem crimes. Será que elas não podiam ficar em casa, assim, quietinhas? Não, falar, gente, está na época de pandemia, todo mundo em casa, sem cometer crime, não vão sair para a rua. Mas parece que isso aí não funciona muito bem. Vamos ver o que vocês acham aqui, por que as pessoas cometem crimes. Contexto social, desigualdade social, crime como acesso aos direitos básicos, inúmeras razões, isso é verdade. Nossa, são dezenas de razões que podem levar alguém a cometer um crime, né? Falta de oportunidade, nem todo mundo se ajusta, né, às regras e normas sociais. Isso aí, tem livre-arbítrio. Isso é uma coisa... É raro da gente ouvir isso aqui, né, no Brasil, falar assim, uma pessoa cometeu crime porque ela quis cometer. Na verdade, parece que ela sempre foi premida pelo contexto social, né, ela foi levada àquela situação. Vontade de fazer coisa errada. Não são necessariamente as pessoas que cometem crimes, mas o sistema que coloca, sim, isso aí é uma figura da criminologia, nós vamos falar sobre isso. O sistema coloca certos atos que considera como crimes. O Estado é ausente, um crime é acesso aos direitos básicos, inúmeras desvios de caráter, questões socioeconômicas, psicológicas, falta de oportunidade. Mais alguma? Depende, contexto social, familiar, econômico. Geralmente foi a forma que o indivíduo foi socializado. Isso aí também é uma outra explicação criminológica. Impunidade somada a fatores sociais, resposta a um abuso, por mero prazer. Vejam vocês, gente, eu já julguei alguns casos que envolvem pedofilia, né? Isso é de competência da Justiça Federal. Em muitos casos, assim, a maioria dos casos, não é que não seja grave,
Mas é o seguinte, a maioria dos casos, eles ficam transferindo fotos envolvendo crianças menores, né? Crianças e adolescentes. Então, assim, fotos deles nus, fotos com cenas pornográficas. Então, existe uma distribuição em rede. Mas há algumas situações em que a pessoa, ela produz essas fotos. Ou seja, ela filma, ela grava a cena do abuso sexual envolvendo uma criança. E nesses casos aí, normalmente, essa pessoa que praticou o crime sexual, ela sofreu algum abuso quando era criança, sabe? Não é assim necessariamente isso acontece, mas é uma relação de causalidade muito comum, sabe? Uma correlação, aliás, muito comum. A pessoa que abusa hoje, que é um pedófilo, no passado ela foi abusada sexualmente. Sim, nós temos pessoas que cometem crimes por doenças mentais, né? Aí a gente, se nós formos ser técnicos, né, não podemos nem falar que é um crime, né? Ele pratica um ato típico e um ato ilícito, mas vai faltar a ela a culpabilidade. Mas assim, é aquela conduta, né? É matar alguém descrita no Código Penal, por mero prazer, ausência de discernimento. Muito bem, ó, aqui, ó, bastante arbitrária, também é subjetiva, perfeito. Aqui, ó. A criminologia, né, não é minha especialidade, o professor Canedo que é bom nisso. Ela fala o seguinte, as pessoas cometem crimes por algumas razões. Uma das teorias é da escolha racional. Ela tem um viés econômico. Chega e fala o seguinte, ó, o agente ele optou por cometer esse crime, voluntariamente. Ele viu qual era o custo de se cometer o crime, qual era o benefício que ele ia oferir. E ele valorou as duas situações e falou, ó, o custo é menor do que o benefício que eu vou conseguir. Então, vale a pena, o crime compensa. Então, assim, eu fico vendo, né? Às vezes está lá uma pessoa com estudo, né, escolarizada, com instrução, condições econômicas boas e comete crimes do colarinho branco. Ela teve uma ganância grande, ela falou, ó, se eu fizer isso aqui, eu vou ficar milionário. Eu estou dando um golpe aí no mercado. Isso aí é o quê? Talvez eu não seja punido, talvez eles nem descubram que eu cometi o crime, e eu vou sair aí com um bolso cheio de dinheiro. Foi uma escolha racional. É uma das teorias. Existe uma teoria também, outras teorias, né? Não é uma só, né, gente? Isso aqui são ramos que se dividem em várias mini-teorias biopsicológicas. Se a gente falar isso aqui no Brasil, a gente corre o risco de ser linchado, né? Fala assim, que é isso? De jeito nenhum. Aqui no Brasil é o direito penal do fato. Não se fala em direito penal do autor. Não, perfeitamente. Né? Eu não estou propondo aqui uma tese lombrosiana que existiu um criminoso nato, que ele tinha algumas características físicas que o levavam à criminalidade. Não, nada disso. Mas, assim, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem estudos muito sérios sobre as pessoas que têm algum desvio biológico, psicológico, e que os leva a cometer crimes. Né? Os serial killers, né? Não sei se vocês viram tem uma série da Netflix, né, que é, como é que chama, gente? Manhunter? Quem me ajuda no nome? Mindhunter. Mindhunter, muito obrigado, isso mesmo. Então, assim, são estudos, né? Foi quando começou o estudo lá nos Estados Unidos a respeito disso. Existem pessoas que ela têm uma tendência a cometer mais crimes, por que eles cometem os crimes em série? Né? Não estou falando, isso aí talvez seja como o DNA, né, pessoal? Você fez um teste de DNA e descobriu que tem lá um gene que pode levá-lo ao câncer. Você está mais propenso ao câncer. Não significa que você vai ter câncer, mas talvez haja uma tendência. Então, assim, será que isso existe de verdade? Existem, por exemplo, os psicopatas. São aquelas pessoas que não têm nenhuma empatia, não sentem nenhuma pena, nenhuma comiseração, fazem atos brutais, tal, sem sentir nada, sem nenhum remorso. Existem. Isso aí é o quê? É um aspecto biológico, psicológico, que afeta e que levou essas pessoas a praticar o crime? Por outro lado, como vocês mencionaram também, tem as teorias ecológicas ambientais. Fala que é o seguinte, o homem é meio fruto do ambiente onde ele vive. Então, o ambiente é meio criminogênico, talvez isso aí leve a pessoa a cometer crime. Vejam vocês, se a gente olhar um local assim, onde o tráfico de droga é bastante frequente, as pessoas que estão morando lá, talvez elas tenham duas opções. Ó, eu vou trabalhar aí como, sei lá, faxineiro, servente, alguma coisa assim, ganhar um salário mínimo, ou eu posso ser um avião do tráfego, né, do tráfico de drogas e ganhar 2, 3 mil reais. Isso aí, ao mesmo tempo que parece ser uma escolha racional, que ele está vendo custo e benefício,
Às vezes isso aí acontece porque o ambiente que ele vive é esse. Na realidade, talvez todo mundo lá vá para o tráfico. Por quê? É uma questão talvez de status, é uma questão de obter dinheiro mais facilmente, é uma questão de sobrevivência, né? Então, assim, o ambiente, às vezes, leva as pessoas a cometer crimes. É muito interessante quando se fazem estudos, e muitos já foram feitos, a respeito de gêmeos. Gêmeos que se separaram, foram separados e criados por famílias distintas. Aí eu lembro que teve um caso famoso nos Estados Unidos, era um médico muito conceituado, o outro era um ladrão de carros. Então, assim, por que eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe? O que explica essa diferença? Será que era o ambiente? Né? Geneticamente, a princípio, eles têm a mesma origem. Então, falam, o ambiente tem muita influência sobre a pessoa. Vocês mencionaram também a questão do etiquetamento, vocês não utilizaram essa palavra, mas o etiquetamento, né, o labeling approach, é quando você rotula as pessoas. Hoje eu chego e falo assim, ó, traficar drogas é crime. Quem está traficando droga é um traficante, tem que ser preso. Eu posso, daqui a pouco, daqui a um ano, descriminalizar o tráfico de drogas, como acontece lá nos Estados Unidos em relação à maconha. Há 10 anos, 5 anos, você vender maconha lá era crime. Hoje, preciso de autorização, mas as pessoas vendem maconha, ou seja, deixou de ser crime. Nós vamos ver nos crimes contra a dignidade sexual. Alguns crimes mais antigos tinham uma conotação moral muito forte, sabe? Era uma questão de etiquetar. Hoje não tem nenhum sentido aquele fato ser considerado um delito, como era no passado. Mas a sociedade daquela época chegou e falou assim, rotulou, falou, não, isso aqui vai ser crime. Então, é uma das outras teorias existentes. E, por fim, né, dentre as mais importantes, existem outras teorias. A questão da anomia. Durkheim, que trabalhou muito isso, ele tem um livro sobre o suicídio, né, que ele falando do suicídio é o seguinte, o suicídio, gente, não tem como evitar. Ele é comum à sociedade, né? É um fator inerente a ela, né? E ele fala que o crime tem a mesma conotação. Você não vai conseguir acabar com o crime na sociedade. O crime é um fruto dessa sociedade, é um fruto dos conflitos naturais que dela emergem, e isso vai sempre acontecer. Em algumas sociedades, o nível de delinquência pode ser menor, em outros maior. Mas, assim, zerar essa delinquência é muito difícil. Então, assim, são essas, basicamente, as teorias que explicam por que as pessoas cometem crimes. E aí, vamos ver o seguinte, será que se cometem muitos crimes no Brasil? Eu fiz esse levantamento aqui, ó. Isso aqui é um relatório da ONU. Em 2017, 464 mil pessoas foram mortas, né, homicídio doloso, no mundo inteiro. O Brasil, nesse mesmo ano, aqui morreram 64 mil pessoas. É uma coisa assustadora, assim, né, gente? Porque de quase 200 países, o Brasil sozinho responde por 64 mil, os outros 400 vão ser divididos por esses países, e nós temos aí China, Índia, com uma população muito maior, Estados Unidos, do que a brasileira. Eu não consegui pegar dados de todos os anos, mas olha só, em 2017 foram 64 mil homicídios, 2019, 51 mil estupros. Eles falam que o estupro, gente, é um dos crimes mais subnotificados. O que isso significa? A vítima é estuprada e não relata o fato à polícia. E, normalmente, a vítima, às vezes, é estuprada dentro de casa. Quando há parentesco, se eu não me engano, quase que 70% dos crimes que há violência sexual ocorrem dentro de casa. E roubos de veículo, também eu peguei o dado de 2019, foram 200 mil. Todos esses crimes, pessoal, gera prisão. A pena mínima do homicídio, 6 anos, do estupro, 6 anos, do roubo de veículo, 4 anos. E acaba que é o seguinte, se a gente só de somar esses 3 infrações durante um ano, nós conseguimos mais de 300 mil crimes praticados. Quantas pessoas será que estão presas no Brasil atualmente? Vocês têm uma ideia? Eu gostaria que vocês aí nessa caixinha aí escrevessem um número. Quantas pessoas que estão presas atrás das grades no Brasil? Vamos ver o que vocês estão respondendo. Tem uns números grandes aí, ó. $499.000, quase 500 mil, isso, quase 500 mil. Já falaram que era mais de 500, falaram aí que eram uns 800.
Estamos chegando aí a 900 mil, quem dá mais, está igual leilão aqui, ó. 250 mil, falaram, próximo dia 200 mil, já chegaram aí a 1 milhão. Vocês estão melhor do que a turma da manhã. A turma da manhã exagerou um pouco, eles colocaram aí coisa às vezes de 3 milhões, 4 milhões de pessoas. Infelizmente, pessoal, né, me entendam bem, assim, se o nosso sistema funcionasse em termos de punição, a gente acho que teria isso mesmo, 3, 4 milhões. Mas o que acontece? Nós temos, né, esse Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, ele dá em tempo real, né, quanto os crimes que foram praticados. As pessoas presas, perdão. E eu olhei hoje de manhã, estava em 907 mil presos. Além disso, havia mais de 300 mil mandados de prisão expedidos que não tinham sido cumpridos. Alguns réus foragidos, né, eles fugiram, outros não foram localizados ainda, né, não tinham sido cumpridos. Então, assim, nossa população carcerária está quase chegando a 1 milhão de pessoas. Vejam bem, desses 300 mil crimes cometidos em um ano, em tese, em 3 anos, a gente alcança aí os 900 mil presos, atualmente. Só que nós temos muitas outras infrações, né? E outra coisa, nós temos isso aí a cada ano. Um homicídio, por exemplo, uma pena de 10, 15, 20 anos, ou seja, são 10 anos de homicídios aí que a pessoa vai permanecer presa, né? Durante vários anos, né? A gente pode somar vários anos de crimes cometidos. E nós estamos em 3º lugar no mundo, né? Os Estados Unidos é o país que mais prende, em 2º lugar vem a China, a Rússia era o 3º lugar, mas nós ultrapassamos a Rússia. Hoje nós chegamos, então, a 907 mil pessoas presas. Se quiserem consultar, provavelmente já variou um pouquinho aí de hoje, de manhã para agora à noite, né? O número que varia ao longo do dia. Então, assim, infelizmente, pessoal, são muitas pessoas presas, mas isso não dá o real retrato de punição que se tem no país. O que acontece é o seguinte, nós temos réus do andar de cima e réus do andar de baixo. As prisões estão cheias de réus do andar de baixo, mas réus do andar de cima dificilmente você vai encontrar lá. Vamos então supor o seguinte, foi praticado um homicídio. O que acontece? Houve a prática desse homicídio. Isso, acho que é isso mesmo, não acontece nada, né? É isso? Ninguém falou nada, então, tipo assim, praticou um homicídio, mais uma pessoa morreu para colocar estatística, né? Imagina, se são 64 mil por ano, quantos que são por dia, né? Então, assim, quantos que são aí eles calculam até por hora, né? Por hora são vários, deixa eu pegar a calculadora aqui, rapidamente, só para a gente ter uma ideia. Um detalhe, pessoal, nos últimos 2 anos houve uma redução no número de homicídios. Esse dado ainda é de 2017, né? Então, assim, não sei por qual razão, mas... Então, a princípio, a se manter esses 64 mil homicídios por ano, são 175 homicídios por dia no Brasil. Então, assim, a chance de acontecer um homicídio e não acontecer nada não é pequena. Mas, assim, em regra, né, já que há um cadáver, a tendência é que isso aí seja comunicado à polícia, a polícia começa a investigar, mas a chance de achar um verdadeiro culpado aqui no Brasil é muito baixa. As estatísticas que nós temos, assim, é mais ou menos o seguinte, para cada 100 homicídios que se cometem, em 8 casos o réu vai ser condenado, né? Ou seja, é difícil localizar quem é, quando se localiza o processo às vezes demora, prescreve, e aí por aí vai. Vamos voltar aqui no compartilhamento. Uma coisa que deveria acontecer quando um homicídio como esse é praticado é o seguinte, ele vai ser investigado inicialmente, né? E quem que investiga isso? Vocês têm uma ideia? Que autoridade, que polícia que investiga os crimes de homicídio? Sabem quantas polícias ou quais polícias nós temos no Brasil? Se não quiserem falar, pessoal, digam aí no chat. Isso, perfeito. Né? Nós temos aí Polícia Civil, sim. Nós temos outros tipos de polícia.
Tudo vai depender da questão de competência. Então, vejam vocês, né? Em regra, é a Polícia Civil, isso mesmo, Victor. O artigo 144 da Constituição fala quais são as polícias que nós temos. Polícia Militar, Civil Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal. As penais, que são mais recentes, assim, né? O nome foi dado a isso, são aquelas que cuidam dos estabelecimentos penais, penitenciários, e a Guarda Municipal, né? O que acontece? Normalmente essas polícias, militar, rodoviária, ferroviária, guarda municipal, elas atuam na prevenção do crime. Elas fazem um policiamento ostensivo, elas estão fazendo aí fiscalizações, fazem blitz, né, procuram assim, né, evitar que crimes sejam cometidos. E uma vez que o crime se pratica, às vezes são elas também que vão se encarregar de tentar capturar a pessoa. Então não é à toa que, tipo assim, ocorrido um crime, vão ligar para a polícia, 190. Vão lá comunicar que tem alguém entrando na minha casa, né? Na estrada, nas ferrovias federais, a polícia rodoviária que vai estar lá atuando para evitar infrações de trânsito, digamos assim. A Polícia Civil e a Polícia Federal, elas não têm essa característica de ser uma polícia de fiscalização, de patrulhamento, de prevenção. Elas são polícias chamadas polícias judiciárias. São polícias de investigação. E aí, quem que vai atuar num caso ou no outro? Se for crimes da competência da Justiça Estadual, que é a maioria dos crimes do Brasil, vai para a Polícia Civil. Se for casos da Polícia da Justiça Federal, quem investiga, em regra, é a Polícia Federal. Eventualmente, pessoal, a Polícia Federal atua em outros casos, igual, por exemplo, tráfico de drogas, quando tem alguns estados envolvidos, alguma coisa assim. Normalmente a Polícia Federal dá um apoio, cuida da fiscalização, embora seja um crime que vai ser julgado pela Justiça Estadual. Mas a regra é basicamente essa. Então, assim, por exclusão, é de competência da Justiça Federal, por exemplo, crime de trabalho escravo, crime contra a ordem econômica e o sistema tributário nacional, crimes internacionais, tráfico de drogas internacional, tráfico de pessoas internacional. Tudo isso é investigado pela Polícia Federal. Por quê? Porque é julgado pela Justiça Federal. O resto vai ser pela Polícia Civil. Então, eles vão fazer uma investigação, né, vão tentar descobrir aí se o crime realmente aconteceu, quem que é o responsável por ele, e no final, né, essa investigação é chamada inquérito policial. Esse inquérito vai ser encaminhado aí para quem? Para quem que será que a polícia encaminha o inquérito? Manda para o juiz? Para o MP. Isso, manda para o Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal, né? Então, assim, aí o que o Ministério Público vai fazer? Ele pode chegar lá e falar que, não estou vendo crime nenhum praticado aqui, arquive-se o inquérito. Ele pode chegar e falar assim, precisa de mais investigação. Faltou ouvir uma testemunha, faltou produzir uma perícia, quero mais provas. Ou então ele chega, e vai ser o nosso caso aqui, para a gente poder avançar, é caso de oferecer uma denúncia, vou acusar o réu. Aí ele oferece uma acusação dizendo quem é a pessoa, que conduta que ele praticou, em qual tipo penal que ele incorre ao praticar aquela conduta. E aí, né, em termos de Ministério Público, né, tá meio assim, foi a foto melhorzinha que eu arrumei em termos de distribuição. Eles falam que o Ministério Público é uma figura una, né? Quem teve aula com o professor Canedo sabe, ele é um integrante do Ministério Público, já é antigo, ele é procurador de justiça, já está lá nos altos estratos do Ministério Público Estadual. Ou seja, cada estado no país tem seu Ministério Público. E nós temos o Ministério Público da União, com 4 subdivisões. Aqueles procuradores da República da Lava Jato, eles são do Ministério Público Federal, ou seja, fazem concurso para procurador da República. Ministério Público do Trabalho, são aqueles procuradores do trabalho que vão atuar junto à Justiça do Trabalho. Temos o Ministério Público Militar, que atuam junto à Justiça Militar da União, é a justiça que vai julgar os militares das Forças Armadas, né, Marinha, Exército, Aeronáutico. E nós temos o Ministério Público do Distrito Federal e territórios, né? O território já não temos mais. Então, assim, basicamente é essa divisão que existe. Ministério Público dos Estados e Ministério Público da União. No âmbito da União existe uma especialização. O federal, que atua na Justiça Federal, o trabalhista e o militar, né, que são os 3 ramos mais importantes. O Ministério Público, então, ele pode oferecer denúncias. O Procurador da República, né, o Aras, ele pode oferecer uma denúncia. Provavelmente vai oferecer essa denúncia lá no Supremo Tribunal Federal. Eu, como juiz, já recebi várias denúncias.
É o Ministério Público de primeiro grau que oferece a denúncia. No âmbito dos tribunais, por exemplo, um juiz federal, eu cometi um crime, eu vou ser julgado pelo meu Tribunal Regional Federal. É o Ministério Público que atua no âmbito do tribunal que vai oferecer a denúncia. Então, tudo isso vai depender do quê? Da nossa estrutura do judiciário. Nós temos um judiciário aí, vocês têm uma ideia, um chute aí de quantos tribunais nós temos no país? O que vocês acham? 35? Será que é isso? Quem dá mais? Isso aí foi o Vitor falou. 500? Quem dá menos? Nossa, mas deixa eu falar, tudo é possível, né? 500. A questão é o seguinte, nós temos que fazer um seguinte raciocínio. Cada estado tem um tribunal de justiça, então já são 27. Cada estado tem um tribunal eleitoral, então mais 27. A Justiça do Trabalho, ela está quase em todos os estados, está em 24. A Justiça Federal é um pouquinho menor. A Débora chegou perto aqui, são 100, né? Ela disse 100. Então, assim, se você pegar tudo isso, a Justiça Federal tem 5 tribunais. A Justiça Militar, eu não sei se vocês conhecem o professor Fernando Galvão, ele é juiz militar estadual. Então, nós temos aqui em Minas o Tribunal de Justiça Militar. Mas são poucos estados que têm uma estrutura como essa. É só São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas, se eu não me engano. Né? Nós temos o que mais? Então, basicamente, aí temos os tribunais superiores. Se você somar tudo, dá em torno, acho que, de 93 tribunais. Né? TRE, TRT, Tribunais de Justiça, TRFs, Tribunais Superiores e Supremo Tribunal Federal. Um detalhe, nós temos o que eles falam de justiça comum e justiça especial. Qual que é a diferença entre um e outro? A justiça especial, ela aplica leis especiais. Então, é a justiça militar, é a justiça do trabalho e a justiça eleitoral. O juiz eleitoral julga com o Código Eleitoral, o juiz do trabalho aplica a CLT, o juiz militar tem o Código Penal e o Código de Processo Penal Militar. Agora, a justiça comum julga com a legislação comum. Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código Tributário Nacional. A maior parte do nosso ensino na Faculdade de Direito é de justiça comum, é matéria comum. Nós temos disciplina do trabalho, sim. Militar não temos uma cadeira específica, muito menos obrigatória. Eleitoral também, né? Não temos, acho que, uma matéria de disciplina obrigatória. Mas direito civil, penal, tal, tudo isso é da justiça comum. E aí o que acontece? Cada uma dessas justiças se espalha pelo país em órgãos, né? em camadas. Então, eu, por exemplo, tenho aqui o juiz federal, mas ao lado do juiz federal tem o juizado especial federal, que cuida das infrações de menor potencial ofensivo e das causas de até 60 salários mínimos. Eu estou aqui um pouquinho acima, está aqui falando conselho recursal, né? Na verdade, é a turma recursal. Eu julgo os recursos que o juiz federal aqui decidiu. E aí cabe recurso para a TNU, cabe recurso para o STJ, cabe recurso para o STF. Por isso que o nosso sistema não funciona direito, pessoal. Imagina uma pequena infração, uma causa aí, às vezes a causa está envolvendo aí R$1.000, ela pode chegar ao Supremo Tribunal Federal. Um sistema que permite que isso aconteça, gente, ele não é feito para funcionar. Eu me lembro quando eu estava nos Estados Unidos, conversando aí com um advogado americano, ele falou, o que você faz lá no Brasil? Eu falei, não, eu sou juiz federal. Ele falou, não, eu sei que você é juiz federal, mas onde você atua? Eu fui explicar para ele que eu era juiz de apelação do juizado especial, do Small Claims Court, né, que é a estrutura similar que eles têm. Ele falou, o quê? Existe juiz de apelação em Small Claims Court lá no Brasil? Eu já fiquei meio constrangido assim. Eu falei, não, tá. Falei, não, aqui nos Estados Unidos não é assim, não. Aqui o juiz decidiu, acabou. Se a parte quiser recorrer, vai depender do Estado, né, também. Ela pode até recorrer, mas ela vai ter que contratar um advogado, pagar custas altíssimas, tal, e ninguém faz isso. Às vezes a pessoa foi condenada a pagar uma dívida aí de $500. Para contratar um advogado e pagar custas, ela vai gastar $3.000, $5.000, não faz sentido. Então o juiz decidiu, praticamente acabou. Aí eu fiquei calado, né? Nessas horas, normalmente eu fico calado. Por quê? Eu fiquei com vergonha de chegar e falar assim, ó, eu estou na turma recursal, mas acima de mim tem a turma regional de uniformização de jurisprudência. E acima dela tem a turma nacional de uniformização de jurisprudência, a PNU, e acima dela tem o STJ.
E acima dele tem o STF. Tudo isso para julgar o quê? Pequenos delitos de bagatela, né, e causas de até 60 salários mínimos. Então, assim, é um sistema que nós gastamos muito recurso com esse sistema de justiça. Então, dependendo do tipo de órgão, né, na verdade, vai depender talvez da qualidade do réu. O réu é um presidente da República, a denúncia vai ser oferecida no STF. O réu é um desembargador, a denúncia vai ser oferecida no STJ. O réu é um juiz federal, a denúncia oferecida no TRF. O réu é uma pessoa qualquer, né, não tem nenhuma casta, como nós temos muitas aqui no país, então ele vai ser julgado aqui em primeiro grau, pela justiça estadual, federal, dependendo da situação. Alguém sabe me dizer qual dessas justiças é a única que não tem competência penal? Qual juiz aqui que não lida com matéria penal? Do trabalho? Exatamente, a justiça do trabalho. Então, assim, a justiça eleitoral tem crimes eleitorais, a justiça militar, ela é basicamente criminal, né? A justiça federal e estadual também tem crimes, né, estaduais e federais, a do trabalho não. A do trabalho não julga crimes. O pessoal, mas tudo nessa vida é possível, né? Eu já vi denúncia oferecida na justiça do trabalho, criminal, pelo procurador do trabalho por trabalho escravo, e eu já vi o juiz do trabalho condenando o réu por trabalho escravo, como se fosse uma justiça criminal. Mas é aquela coisa, isso aí é anulável facilmente, né? Justiça do trabalho não tem competência criminal. É a exceção do nosso sistema. Vamos avançar. Me digam, gente, escrevam aí, rapidamente, vou marcar no relógio, o nome dos ministros do Supremo. Vamos ver quanto tempo vocês gastam para poder escrever todos. Carmen Lúcia, Fux, Marco Aurélio, Lewandowski, Rosa Weber, Barroso, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, né? Quem mais? Está faltando gente? Fachin, pronto, Fachin apareceu. Mais alguém, gente? Não, foram todos. Ah, Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes é o maior artista do Supremo Tribunal Federal, ele não podia faltar, não, é? Gilmar Mendes. O Celso de Mello saiu, né? Então, ele não... Se essa pergunta fosse feita alguns meses atrás, ele entraria. Então, acho que são esses os ministros do Supremo aqui, ó. Vocês gastaram aí uns 30, 40 segundos para poder responder tudo isso. Ou seja, hoje, está certo que vocês são estudantes de direito, mas eu faço essas perguntas em vários locais, né? Às vezes eu estou lá dando aula de direito para engenheiros. Eu falo, ó, respondam quem são. Eles respondem na mesma velocidade. Isso é um indicativo do quê? Hoje, o Supremo tem um protagonismo na vida dos brasileiros impressionante. Todo mundo conhece, né, cada um desses ministros. Mas talvez vocês não tenham tanta familiaridade com essa turma aqui, tem? Mesma coisa, digam aí, quem são os jogadores da seleção? Neymar, não faço ideia, se não faço ideia, é do meu time também. Alisson. O menino Ney é o Neymar, né, gente? É a mesma coisa, né? Marcelo, Felipe Coutinho, tem o Cebola, né? É Cebolinha ou Cebola, né? Antônio Fagundes. Isso aí não é da Globo, não, gente? Fred? Qual Fred, gente? O Fred ainda joga futebol? Firmino. Richarlison. Richard. Não era aquele do Atlético, não, né? Jogou aqui, não. Vocês estão meio ruim aqui no time de futebol. Aqui, ó, é isso mesmo. Hoje, antigamente, todo mundo sabia de cor, né? A seleção brasileira. Nossa, eu lembro a seleção de 82, a seleção do Romário, Bebeto, Branco, né? As várias seleções que foram aí campeãs mundiais e tudo, né? Ronaldo, Ronaldinho. Hoje, sei lá, meio que perdeu um pouco, não, a atenção, né? Não temos tanto foco, eu acho, aqui na nossa seleção brasileira. Então, ministros nós conhecemos, pelo menos isso aí, eu acho que isso é ótimo, né? Não estão preocupados com lazer e mais preocupados aí com labor, com trabalho, né? Com a nossa justiça.
Mas voltando a falar da justiça, né, gente? Hoje o Supremo tem um papel assim, fundamental, né, no julgamento de causa. O Supremo, em alguns casos, ele faz o papel de governante do Brasil, né? Ele diz ao presidente o que pode fazer e o que não pode fazer. Ele diz ao legislativo o que é válido como lei e o que não é válido, né? E por aí vai. Isso é um fenômeno, né, acho que é um pouco mundial. Várias Supremas Cortes têm desempenhado esse papel, né, assim, proeminente, né, no papel de condução da sociedade, mas eu acho que às vezes o Supremo exagera um pouco. De qualquer maneira, ele é o maior tribunal de justiça criminal do país. Várias questões criminais são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. E muito do que eu falar aqui diz respeito a decisões do Supremo Tribunal Federal, né, de jurisprudência que ele formou. Nós temos um problema da nossa justiça criminal grave, pessoal, que eu acho que é a desigualdade, né? Se vocês pegarem o relatório do Departamento Penitenciário Nacional, vocês verão que... Estou vendo aqui, a gente lembra do nome pessoal porque eles ganharam, né? Está meio atrasada aqui minha leitura, mas estou acompanhando. Mas se a gente olhar esse relatório, vai ver que 75% da população carcerária tem primeiro grau completo, no máximo. A maioria não tem alfabetização nenhuma, ou então tem o primeiro grau incompleto. Isso é um indicativo de renda, né, pessoal? Quanto menor a escolaridade, costuma ser menor a renda que a pessoa recebe. Pessoas com curso superior presas é 0,5%. E nós temos uma população carcerária, uma população brasileira com curso superior, acho que superior a 13% da população. Então, assim, tem muito mais gente presa com baixa instrução, ou seja, mais pobre, do que pessoas com nível social melhor. Afora essa desigualdade material, tem uma desigualdade simbólica que eu acho muito grave. A própria lei brasileira estabelece critérios de distinção entre pessoas. Nós temos foro privilegiado, eles falam foro por prerrogativa de função, é mais bonito, né? Não, é foro privilegiado. Determinadas pessoas são julgadas por tribunais diferenciados. Nós temos aí a imunidade de parlamentares em termos processuais, ou seja, a Casa Legislativa pode suspender um processo criminal contra um parlamentar. Nós temos isenção de trabalho de júri para vereadores. Pelo simples fato de ser vereador, ele não pode trabalhar como jurado, né, que é um serviço cívico. Juízes e promotores podem escolher dia e hora para poder prestar depoimentos em processos criminais. Nós temos aí salas especiais para advogados que são presos. Então, assim, determinadas categorias que a lei reconhece que merecem tratamento diferenciado. Por que um juiz tem dia e hora para prestar depoimento e um médico que está salvando vidas num plantão pesadíssimo, ele não pode escolher quando que ele vai prestar o depoimento? Ele tem que largar tudo para atender à justiça. Então, assim, são coisas que eu acho um pouco assim inexplicáveis, né? Só se explica pela nossa cultura de tratamentos diferenciados na sociedade. Habeas corpus no Brasil, gente, é uma coisa assim, os tribunais estão entupidos de habeas corpus. Eles só julgam habeas corpus. Vocês viram lá aquela questão do Sérgio Moro, né? Ele foi declarado incompetente, foi declarado também impedido, né? Impedido de julgar, suspeito, né? Aliás, tudo no âmbito de habeas corpus. O juiz, isso já aconteceu comigo, eu recebo uma acusação, uma denúncia, o réu vai e impetra um habeas corpus, fala, o juiz recebeu indevidamente isso. Aí eu tenho que prestar informações ao meu tribunal, falar, não, tribunal, aqui, ó, tem indícios da autoria, prova da materialidade. Aí, no meio do processo, o advogado fala que ó, tem uma prova ilícita, eu quero que desentranhe do processo. Eu falo, não, a prova foi produzida adequadamente, respeitou o contraditório, tal, habeas corpus, para desentranhar a prova ilícita. Eu vou lá e explico para o tribunal. Isso aí eu nem dei a sentença ainda, né, gente? Eu estou conduzindo o processo. Eu dei a sentença, condenei o réu, chegou, ele apelou, apresentou uma apelação e habeas corpus, criticando a minha pena, a dosagem da pena. O juiz considerou com equívoco a pena, não sei o quê, papapá. Isso, gente, o réu está solto o tempo todo, não foi determinada a prisão dele, e tudo que eu fazia no processo, a instância recursal estava lá. Ou seja, era um processo simultâneo. Ao mesmo tempo que eu conduzia em primeiro grau, estava o tribunal acompanhando. E aí transfere isso aí para o STJ, para o Supremo. Porque se o tribunal examinar o habeas corpus e denegar, né, negar esse habeas corpus, você vai para o STJ. O STJ negou o habeas corpus, você vai para o Supremo Tribunal. Então, por isso que eu falo que é um processo penal 3D, de 3 dimensões, são várias dimensões, o mesmo caso é discutido em várias instâncias simultaneamente. Isso só ocorre num judiciário riquíssimo como o nosso. Em outros lugares, eles chegam assim, peraí, não tem dinheiro para fazer isso.
E outra coisa, né, pessoal? Acaba que no Brasil, um dos poucos lugares do mundo que você pode usar o habeas corpus não estando preso a pessoa. Eu lembro que eu conversei com uma advogada do Canadá, contei o caso para ela, ela falou, aqui no Canadá a gente admite em habeas corpus discutir vários temas, mas o réu tem que estar preso. Se ele não estiver preso, não cabe habeas corpus. Eu falei, não, aqui no Brasil está valendo tudo. Prescrição, pessoal, prescrição é uma coisa horrorosa, né? Acho que nunca vi uma coisa tão mal regulamentada como aqui no Brasil. Existe prescrição antes do processo, durante o processo e depois do processo. Tem mais de 70 anos, prescrição pela metade. Menos de 21, prescrição pela metade. Prescrição retroativa, uma coisa típica e exclusiva do Brasil. O que acontece? Nós temos muita prescrição. Eu lembro que lá nos Estados Unidos, em Michigan, quando eu estudei, né, eu falei, meu projeto aqui é tentar ver se o plea bargaining, né, aquela negociação entre promotor e advogado, né, para aplicar a pena, se pode ser aplicada no Brasil. Hoje no Brasil existe, né, o acordo de não persecução penal, é quase que um plea bargaining, né, é aproximado. E aí eu estava explicando lá para os americanos e outros pesquisadores do mundo inteiro que estavam estudando lá como é que funcionava o sistema brasileiro e por que eu queria tentar implantar isso aqui, né? Qual era a ideia. Quando eu comecei a explicar para ele como o sistema funcionava, o mais que eu ouvia lá era uau, eles ficavam impressionados. Eu chegava e falava aqui, nós temos prescrição no Brasil, ela tem antes, durante e depois do processo. Eles diziam, uau, é mesmo? Não, fantástico. Nunca vi isso em lugar nenhum. Eu falei, não, lá no Brasil você vai descobrir que existem essas coisas. E aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos, prescrição não existe para crimes de sangue, você matou alguém. Não existe, não se aplica para violência sexual de crianças. Não se aplica para terrorismo. Nós escolhemos aqui crimes imprescritíveis, que é o racismo e ação de grupos paramilitares, né? Eu não sei, eu preferiria, eu acho que o racismo é um crime grave, mas um homicídio é muito mais grave, um estupro de uma criança também. Eu acho que deveriam ser imprescritíveis se a gente fosse selecionar esse tipo de conduta. Outra coisa, né, prescrição lá é o seguinte, demorou 5 anos, 10 anos, dependendo do tipo de crime, para iniciar o processo, prescreveu. Agora, uma vez iniciado, não prescreve mais, não. Aqui no Brasil, não. Antes de começar, demorou, prescreveu. Durante a tramitação, demorou, prescreve. Depois que condenou, transitou em julgado, não localizou o réu, prescreve também. É um prêmio, gente. O réu ele tem que fugir se ele for condenado. Ele vai fugir, ele suborna policiais, ele faz uma plástica, ele tem que evitar ser encontrado pela justiça. Sabe por quê? Porque ele ganha um prêmio. Se ele não for encontrado, se ele fizer tudo, às vezes o juiz mandou esse pedido, não, deixa eu matar o juiz, vou matar o juiz porque ele não vai assinar o mandado de prisão. Até vir um substituto para assinar, já prescreveu o meu crime. Então, assim, ele tem que fazer de tudo que for pior possível para não ser capturado. Porque aí, qual que é o prêmio dele? Prescrição. Eu não vejo sentido nenhum. Em processo civil, ninguém pode alegar a própria torpeza em seu benefício. Parece que no processo penal essa é a regra. Quanto mais torpe você for, mais benefício você vai ter. Presunção de inocência. Eu nem quero me alongar muito, gente. Isso é uma discussão, hoje no Brasil é uma discussão política, não tem nada de jurídico, né? As interpretações que se apresentam aí. O que eu constato no final das contas é o seguinte: hoje a sentença criminal é uma mentira, né? Ao estilo Goebbels, né? Lá do nazismo. Se ela for repetida várias vezes, ela se convola numa verdade. Então, o juiz decidiu, condenou um réu, não tem valor nenhum. O tribunal confirmou a condenação, está melhorando. O STJ manteve, o Supremo confirmou, não, agora sim, agora essa condenação é de verdade, agora tem valor. O problema, gente, é quanto tempo que... Para os réus isso é ótimo, né? Você fica 20 anos sem ser preso. Mas para a vítima, para a família da vítima, isso é muito triste. Aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, já foi feita uma pesquisa pelo CRISP, né, que é o Centro de Estudos de Segurança Pública e Criminalidade aqui da UFMG. Eles falaram, o tempo médio para o primeiro julgamento pelo júri, né, em homicídios é 6 anos. Para transitar em julgado, né, e a pessoa ser presa, são 15 anos em média. Pessoal, então imagine o seguinte, mataram um parente de vocês hoje. Provavelmente ele vai ser preso em 2036. Tem lógica isso? Nenhuma. Quando eu explico isso para as pessoas no exterior, eu falo, gente, tal. Eles não acreditam, eles não entendem. Eles falam, mas como isso é possível? Eu falei, não, a pessoa é julgada pelo júri, é condenada pela vontade popular e ela vai para casa e sai pela porta da frente. Vai recorrer 10 anos, mais 15 anos, até ver se transita em julgado.
e aí prescreve o crime. Né? Quanto mais tempo, melhor para ela. E aí também o que acontece? Às vezes a pessoa já está tão velha que ela vai e nem vai mais poder ser presa, vai para a prisão domiciliar. Quantos, o João de Deus aconteceu isso com ele, aquele Roger Abdelmaci, né, que estuprou várias mulheres, aconteceu isso com ele. Ah, está tão velha, não, agora vai ficar em casa, prisão domiciliar. Eu acho que tem uma idade certa aqui no Brasil para cometer crime, é na faixa de uns 50, 55 anos. Porque o processo vai durar uns 20, 15 anos, aí quando for condenado, a pessoa já não vai ficar cumprindo em casa a pena. Recursos é o tratamento à parte, né? Nós temos um mundo de recursos. Vejam vocês esse caso aqui. Né? Em regra, o nosso judiciário é isso aqui, a justiça criminal nossa, tirando a justiça militar. Juiz federal ou estadual, TRF ou TJ, STJ, STF. Essas são aquelas bonequinhas a matriosca, né? A gente acha que só tem 3 recursos, né? Do juiz para o TRF, do TRF para o STJ, do STJ para o STF. Não, gente. Isso aqui, por exemplo, são recursos dentro do Supremo Tribunal Federal, exclusivamente. Uma ação rescisória, é uma ação civil, mas a gente encontra isso também na área penal. Vejam vocês aí, imagina o Luiz Fux noticiando a ocorrência de né, vai julgar um processo, ele faz lá o pregão. Vamos julgar agora a ação rescisória 1422, trata-se do quê? Do agravo regimental em agravo regimental, em base de declaração, em agravo regimental, em agravo de instrumento, com a decisão da presidência da Corte, que a propriedade manifesta do recurso, negou seguimento a recurso extraordinário dirigido contra a acordo no plenário do Supremo, que negou provimento agravo regimental e depois com decisão monocrática extinguiu a ação rescisória sem julgamento do mérito, ante a ausência de decisão de mérito a ser rescindida. Tem que ser locutor de corrida de cavalo para ler isso aí rapidamente. No âmbito do Supremo, exclusivamente, esse mundo de recursos. Demorou 15 anos para transitar em julgado esse processo, só lá no Supremo. Então, pessoal, um sistema de justiça que permite que isso aconteça é um sistema que não funciona. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Infelizmente. Ah, então sim, o sistema não funciona, mas pelo menos também ele é barato. Não, gente, não é barato, não. Isso aqui foi um levantamento feito pela Organização dos Países para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, OCDE. O Brasil não faz parte dessa organização ainda. Mas eles fizeram um estudo interessante. Quanto que o judiciário de cada país representa em proporção à riqueza do país, ao PIB? Aí chegou, ó, o Japão gasta 0,05% com o judiciário japonês. A Noruega gasta o mesmo tanto. No Japão, isso é a explicação. O judiciário lá é até mal visto, assim, a pessoa que não consegue resolver seus problemas, né, por si só, que ela precisa recorrer a um terceiro, que é o judiciário, para resolver, ela é mal vista na sociedade japonesa. Então, talvez por isso que o judiciário lá seja tão pouco... Mas não é só isso, né, pessoal? Subindo mais um pouquinho aqui, nós temos a Itália, por exemplo. A Itália é um espelho para a gente, né? Nós adoramos seguir o modelo italiano. Autores, Fazzolari, Carnelucci, Chiovenda, Libima, e por aí vai. Né? Aquele de penal, né? O Ferradioli, né? Então, temos vários exemplos. Ela gasta 0,21% do seu PIB. Israel, que é o que gasta mais, 0,82%. Mas perde para o Brasil, gente. O Brasil gasta 1,5% do PIB com o judiciário. Proporcionalmente, é 7 vezes o que a Itália gasta com a justiça de lá. Isso significa que a nossa justiça é bem prestada? Tenho minhas dúvidas. O que acontece? Há muito descrédito, muito prejuízo, insegurança jurídica, impunidade crescente. Eu vou mostrar dados para vocês daqui a pouco. Das pessoas que trabalham no judiciário, né? Eu mexo muito, pessoal, com a administração da justiça. Eu tenho aí um Instituto AGE, Instituto de Administração Judicial Aplicada. O objetivo é melhorar a justiça brasileira, né? A missão básica. Então, nós temos que organizar melhor nosso processo de trabalho, funcionar melhor, ser mais eficientes. O que eu vejo quando eu estou dando curso para juízes, servidores, é isso. Gente doente, trabalha e não produz o suficiente. Pessoas totalmente desmotivadas. Muitos de vocês talvez façam estágios, né? Eu não sei qual é a percepção que vocês têm. Às vezes vocês caíram num local muito bom de se trabalhar. Mas, assim, não é raro eu chegar num local lá, ver mortos-vivos. Pessoas, assim, são boas pessoas, mas elas estão totalmente desmotivadas em trabalhar. Às vezes a pessoa passou num concurso público difícil, ela chega na vara para trabalhar, pega um juiz que não está muito afim de fazer o mesmo, um diretor lá, um escrivão que também não quer pegar muito no pesado, todo mundo acomodado, a pessoa vai murchando. Ela vai murchando, vai morrendo,
e ela entrou depois, passou 1, 2 anos, ela já está no mesmo esquema de todo mundo. Então, quando a gente começa a implantar gestão nessas varas, a gente começa a acordar essas pessoas, fala, gente, é possível produzir mais, né? Nós não temos tanto processo assim como vocês falam, a quantidade de pessoas que existe é suficiente, nós temos dinheiro demais gasto no judiciário para poder melhorá-lo, então vamos para frente. Mas a coisa mais comum que eu ouço lá é que nós estamos enxugando gelo, a gente enxuga gelo, a gente está encaixotando fumaça. Cada dia eu descubro uma expressão nova, encaixotar fumaça, né? Aquelas coisas difíceis, impossíveis de fazer, né? E aí, pessoal, quero trazer um dado concreto. A Clínica de Trabalho Escravo fez uma pesquisa agora, acabou em 2020, sobre processos criminais no país de 2008 a 2019. Nós levantamos aí todos os processos criminais, eu acredito. Se ficou de fora, foi um ou outro. Dos acusados, foram 2.679 acusados. Julgados até o fim de 2019, 1.752. Condenados em primeiro grau, 441. Condenados com trânsito em julgado, né, quando a sentença, que é uma mentira, vira uma verdade, 112. Sabe o que isso representa, pessoal? Representa o seguinte: de cada 100 réus acusados no Brasil de trabalho escravo, 4 são condenados definitivamente. Então 4 pessoas estão cumprindo pena? Não. Cumprir pena é outra história. Aí, por exemplo, se a pena é inferior a 4 anos, vai ter substituição por pena restritiva de direitos, né? Se demorar muito, vai ter prescrição da pretensão executória, né? Então, assim, eu fiz um levantamento. Na verdade, os réus, desses 4% que foram condenados a penas superiores a 4 anos, foram, na verdade, 27. Isso é exatamente 1% dos réus acusados, dos 2.679 acusados. 27 podem ser presos porque a pena foi superior a 4 anos. Eu falei, gente, será que isso aí é só coisa do Brasil? Comecei a estudar. Aí eu fui lá no Japão. O Japão tem uma taxa de condenação, vocês não têm ideia, 99%. Por isso que aquele brasileiro, né, o Carlos Ghosh, né, aquele que era diretor da Renault, ele fugiu do Japão, foi para o Líbano. Ele não tinha dúvida nenhuma que ele seria condenado. Lá o sistema é implacável. Eu acho que é até um exagero, né? Um sistema que prende 1% ou que condena 99%, os dois acho que não estão funcionando direito. São dois extremos. Os Estados Unidos também é forte na condenação, muito motivada pelo plea bargaining, né? Pelo acordo. Às vezes é o próprio réu que aceita aquilo, pressionado ou não, né? Muitas vezes sob pressão. Mas lá na Justiça Estadual e Federal varia de 83% a 88% dos réus acusados. Eu vi que na Europa, também são muitos países na Europa, né, pessoal? Mas a média lá era 65%. Aqueles que foram acusados que foram condenados. Então, gente, esse número aqui no Brasil é uma coisa, assim, irreal. E sabe por que a gente chega a esse número? Porque os réus acusados de trabalho escravo são empresários, fazendeiros, são pessoas que têm dinheiro para contratar um advogado. E eles conseguem, então, ter uma boa defesa. O sistema não anda. Agora, a prisão está cheia? Está cheia. Nós temos 900 mil pessoas. 45% é de crimes contra o patrimônio. 27% é de tráfico de drogas. Às vezes, um pequeno traficante. Foram defendidos aí, talvez, por um defensor público, né, que está lá cheio de serviço, não consegue dar atenção. Eles provavelmente responderam ao processo presos, não tiveram liberdade provisória. Provavelmente, quando condenados, não tem recurso, condena e já transita em julgado em primeira instância. Então, a gente consegue ver isso claramente. Réus do andar de cima, aqui no Brasil, tem um tratamento. Réus do andar de baixo tem outro. Pessoal, veja a Operação Lava Jato. Tá certo, houve irregularidade, o juiz tal, assim. Mas, no final das contas, o que aconteceu? Depois de 7 anos, o Supremo falou que Curitiba não é o local certo para se julgar o caso. Uma incompetência territorial. Depois de 7 anos, se falou que o juiz era suspeito, né? E assim, nós temos aí recuperados nesses processos judiciais mais de 12 bilhões de reais. Crimes aconteceram, crimes ocorreram. O problema é punir. Talvez isso nunca aconteça. Pelos meus cálculos que eu fiz aí, se acha que até o fim de 2022 o ex-presidente Lula não for julgado, provavelmente os crimes dele vão prescrever. Sobretudo porque ele já tem mais de 70 anos e a prescrição vai ser pela metade. E é o retrato do país, né?
rouba-se bilhões, mas ninguém corre o risco de ser responsabilizado. Nós vamos ver esses crimes na próxima aula, gente. Artigo 203, crime contra a organização do trabalho. Frustração de direito assegurado em lei trabalhista. 207, aliciamento de trabalhadores. E o 297 é um crime contra a fé pública, né? Alterar dados da carteira de trabalho. Olha o nível. 807 réus denunciados no Brasil nesse período, 4 foram condenados definitivamente a uma pena restritiva de direitos. Representa 0,4%. 510 acusados do 207, menos de 1%, vai cumprir pena restritiva de direito. Então, assim, os nossos índices são baixíssimos, são assustadores. Se você tiver dinheiro, a chance é de se livrar. E isso é muito ruim, que um sistema funcione dessa maneira. Execução penal, gente, mais isso. Não sei se vocês já viram unicórnio, não sei se vocês já viram cabeça de bacalhau, não sei se vocês já viram réu de colarinho branco preso. Isso aí são coisas difíceis de se ver, mas tem gente que diz que existe, né? Eu queria que vocês me dissessem o seguinte, para finalizar a nossa aula. Por que a gente pune? Nós começamos a perguntar, né? Por que a gente por que as pessoas cometem crimes? Agora, a minha pergunta é essa, por que a gente precisa punir as pessoas? Não bastaria simplesmente chegar e dizer que você subtraiu aí 1 milhão aí de um fundo, não sei o quê, não faz isso mais não, tá bom? Vai para casa e espero que não se repita. Não seria uma boa forma de resolver os problemas? Para evitar que a conduta se repita, né? Servir de exemplo. É um controle social, tentar educar a sociedade. Exemplo, sim, né? Vamos mostrar que quem comete crimes vai ter uma reprovação por isso. Voltei, pessoal. Deu um probleminha na internet. Me ouvem agora? Sim. Então, vamos retomar. Tá. Sim. Então, vamos lá. Então, vocês responderam aí, temos vários motivos para se punir, né? As pessoas. Controle social, principalmente populações vulneráveis, historicamente oprimidas, segregadas, sim. Tudo isso que vocês falaram tem fundamento e é verdade. Mas aqui, no direito penal, a gente costuma ter algumas teorias, né, que justificam isso. A primeira, a punição é uma retribuição. Ao mal do crime, o mal da pena. Olho por olho, dente por dente. Isso aí vem desde a lei de Italião. Outros acreditam, não é uma prevenção geral. Aqui, pessoal, aqui, sociedade brasileira. Tá vendo? Fulano foi condenado. O Sérgio Cabral, por enquanto, ele não foi solto, né, gente? Vocês imaginam, ele devolveu para o Estado do Rio de Janeiro, né, 250 milhões de reais. Como é possível um ser humano, gente, subtrair 250 milhões de reais só para ele? Como alguém pode ser tão egoísta a esse ponto? Isso aí ele vai manter, para manter, sei lá, dezenas de gerações dele. Eu acho que uma pessoa dessa, sinceramente, não é que eu quero eliminá-lo, não, gente, né? Não me entendam mais. Eu falo assim, ele não tem a mínima condição de viver em sociedade, em compartilhar, repartir. E vejam, ele era um governador do Estado. Então, assim, estamos prendendo o Sérgio Cabral. Sociedade, espero que sirva de exemplo para que vocês não façam o que ele fez. Senão, vocês vão seguir o mesmo caminho dele. Prevenção especial. Sérgio Cabral, você entendeu o recado? Aqui, você está preso. Se você voltar a cometer outra infração, você vai ser preso novamente. A lei de execução penal, gente, no artigo 1º, fala que o objetivo dela, sabe qual que é? A reintegração social do agente. Isso é tão romântico, né? Eu fico pensando o seguinte, às vezes as escolas, hoje em dia, as universidades, elas não ensinam, não educam direito. Uma prisão que não tem essa finalidade educativa, ela vai reintegrar a pessoa, vai tornar ela um ser humano melhor? Como isso funciona?
E uma coisa que não se fala muito no Brasil, né, a incapacitação. Lá nos Estados Unidos é muito comum isso. A gente pratica isso, né, mas aqui não funciona tão bem. Mas como é que funciona lá? Tem aquelas prisões, né, aquelas max, né, segurança máxima, coloca a pessoa presa lá 30 anos e fala, enquanto ele estiver preso, ele para de dar trabalho. Pronto, acaba com a vida da pessoa. Aqui no Brasil o problema é o seguinte, hoje, né, a criminalidade domina tudo. Então, assim, as prisões são dominadas pelas facções. Então, normalmente, quem está preso está comandando toda a criminalidade fora da prisão, né? A não ser que você consiga manter isso. Tem um livro interessante sobre o PCC, que eu li recentemente, que fala assim, mostra a história do Beira-Mar, né? E não só do Beira-Mar, do Marcola, de todos os outros, que, né, os chefes, como é que esse regime disciplinar diferenciado que existe no Brasil, ele é muito criticado, né? Que a pessoa fica presa assim, isolada totalmente, não recebe visita nem nada. Como é que isso aí, de certa maneira, contribuiu para afastar totalmente as lideranças dessas facções? Mas o que acontece? Acaba que uma liderança vai ser sempre substituída por outra, né? Então, não, Lucas, não é laços de sangue. Eu vou colocar aqui quando acabar aqui no Teams, quando a aula acabar, eu achei muito interessante, mostra a evolução. Na verdade, era uma tese de doutorado de uma professora lá de São Paulo, que depois ela juntou com um outro professor e fizeram um livro a respeito. Vale a pena a leitura, assim, é bem interessante. Irmãos, como é que é? Irmãos ou a Guerra? Não, Lucas, eu não vou chutar aqui erroneamente, não. Mas então, assim, né, gente, essas seriam as finalidades, né? Por que se pune alguém? Eu acho que no Brasil, gente, é muito retribuição. Aqui, ó, cometeu, aqui, ó, toma sua pena, você vai ter que pagar. A pessoa vai para um ambiente carcerário péssimo, né? Lá provavelmente ela vai ser cooptada por alguma facção, né? O PCC outro dia lançou meio que um edital aí, querendo integrantes. Ele ia parar de cobrar o dízimo, né, que tem que pagar todo mês, para poder tentar ver se mais 30 mil pessoas ingressavam na facção, né, para tentar formar o número de 80 mil pessoas no país. Imagina, pessoal. Isso é um exército que está sendo montado. Como é que o Estado vai enfrentar uma situação como essa, né? E aí o que acontece? Aqui no Brasil veio um emissário da ONU para tortura, ele investigou, né? Ele viajou o mundo inteiro. Ele falou: a América Latina e o Brasil especialmente tem um problema muito sério. As prisões é o seguinte: você coloca a pessoa lá dentro, tranca com a chave e joga a chave fora. Eles que se virem lá, que façam o que quiserem. Ele falou: isso aí não é uma questão de dinheiro. Por exemplo, na África, países muito mais pobres, eu pude notar perfeitamente a preocupação dos carcereiros, da administração penitenciária com o futuro daquela pessoa que estava presa, ainda que com poucos recursos lá. E aqui não, aqui o CNJ às vezes faz mutirões carcerários, vai fiscalizar, né, juízes vão fiscalizar penitenciárias e tal. Tem locais, tem algumas prisões que somente os presos conduzem lá, a polícia não entra, né, a administração penitenciária não entra. E eles proíbem a fiscalização em determinados locais. Então, assim, é eles que mandam. Então, assim, a nossa situação, gente, em termos de sistema de justiça criminal, do início da investigação em termos de eficiência, dos direitos de um acusado que se respeitam, da forma que se executa uma punição, em termos de morosidade, né, do custo do judiciário, nós estamos numa situação muito complicada. Isso não me desanima, e eu espero também que não desanime vocês, porque, assim, né, se nós temos problemas é para fazer frente a eles, enfrentá-los e procurar soluções. Eu acho que aí, durante todo esse tempo aí que eu me dedico à faculdade, à Justiça Federal, é com esse objetivo, né? Nós temos que melhorar o estado atual de coisas. Da forma que está muito ruim. Quem lida aí com a área criminal, né, às vezes, assim, para os advogados é muito bom, talvez seja uma fonte boa de rendimentos, tudo, mas, assim, nós temos que melhorar demais, né, em suma. E vocês aí vão ser, né, os juízes, advogados, promotores do futuro, defensores públicos, delegados, que tem que desempenhar esse papel, né, porque continuar como está, né, acho que não é a melhor solução. Pessoal, o plano é este, né, eu gostaria de, na próxima aula, sexta-feira, né, encontrar para discutirmos aí crimes contra a organização do trabalho. Já tem uma coleção de problemas, né? São 4 probleminhas e umas questões para serem respondidas aqui no Teams.
Então, vocês deem uma olhada dentro do possível. Eu recomendo, faça o seguinte, peguem um manual. Eu não recomendo nenhum manual especificamente, sabe? Pode ser Guilherme Nucci, pode ser o Bittencourt, pode ser livros antigos, se quiserem, né? Os clássicos, Nelson Gria, embora... Por exemplo, Nelson Gria agora para crimes contra a organização do trabalho está ótimo, porque esses crimes quase que não variaram ao longo do tempo, né? São crimes desde a década de 1940. Mas, assim, façam alguma leitura sobre o tema e tentem resolver esses problemas, porque a nossa discussão na sexta-feira vai ficar mais qualificada. Eu vou conversar com o professor Paretoni e aí eu dou uma notícia aqui para vocês, tá bom? Para ver a questão do horário, né? O meu plano seria fazer uma aula de 7 às 8, mas vai depender também da agenda dele. O ideal, a segunda opção, seria de 8 às 9, né? Vamos ver o que for possível, tá bom? Então, logo eu seja autorizado, eu vou disponibilizar lá o ambiente virtual para vocês. Vocês vão ver lá, está tudo organizado assim por aulas, a sequência, com os textos e tudo. E aí vocês também vão poder ter mais uma fonte de consulta. Lá nesse ambiente virtual, no final de cada tema que a gente dá, acho que crimes contra a organização do trabalho, acho que não tem. Mas tem uma coleção de questões de múltipla escolha. É só para teste. Se vocês quiserem fazer, ver, testar o conhecimento de vocês, experimentem. São questões de concurso para juiz, promotor, que eu selecionei e deixei disponível lá. É uma forma também de aprendizado. A gente aprende também fazendo prova, né? Resolvendo questões. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Não? Então, ó, agradeço muitíssimo a atenção de vocês, né? Espero revê-los aí na sexta-feira e não vou esquecer de colocar o nome do livro agora aqui para vocês verem. Quem tiver interesse, é uma leitura interessante, tá bom? Um abraço a todos e até sexta-feira. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Até logo, gente. Obrigado.